bem com vocês? Como vocês estão? Todo mundo de pé já aí? Ou tem gente aí com aquela preguicinha de levantar? Eu acho que tem, né? Mas vamos levantar da cama, que hoje nós temos atividades, certo? Hoje, dia 30 de junho, o último dia do mês, olha só, o mês de junho indo embora, certo? Mas nós temos atividade, não é verdade? Perceberam que todas as aulas de ciências, a Pro gosta de vir para um ambiente assim? Isso mesmo, nas aulas de ciência, a Pro gosta de vir, né? Para um ambiente assim, para ter contato com a natureza, para que vocês possam compreender um pouquinho mais do que a Pro está falando, tá certo? E também a Pro já falou que a Pro gosta de estar nesse ambiente, né? Que a Pro é apaixonada. Mas vamos lá. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre os seres vivos e não vivos. Falamos da categoria dos seres vivos, que entram os animais, as plantas, e dos seres não vivos, o solo, o sol, a água, são elementos não vivos, mas que fazem parte do meio ambiente, certo? Então hoje a Pro vai explicar mais um pouquinho sobre esses animais e sobre esses elementos. Para começar, a Pro vai dizer que os animais eles são divididos em 3 categorias, certo? Eles podem ser terrestres, certo? Como o cavalo, como o cachorro, como o gato. Por que terrestre? Porque são animais que vivem no chão, certo? Podem ser aéreos, como pássaros, como morcego, como borboletas. Por quê? Porque são insetos, são animais que voam. E podem ser aquáticos, que são aqueles animais que vivem na água, como o peixe, como o tubarão, certo? Então são divididos nessas 3 categorias. Mas nós temos também as plantas, que também se dividem dessa forma. Vocês sabiam disso? Mas, Pro, e tem planta, Pro, que fica voando no ar? Não, não é que elas ficam voando no ar, não. Mas elas crescem e elas se enramam para cima. A exemplo, como a maioria de vocês moram na roça, vocês já viram um pé de maracujá? Pronto, o pé de maracujá é um exemplo dessas plantas. Por quê? Porque ele não cresce rasteiro no chão. Ele cresce e ele vai se enramando em outras plantas e ele cresce para cima, certo? Nós temos as plantas e as árvores terrestres, que são aquelas que são plantadas, como aqui à volta vocês podem ver. E temos também aquelas que são aquáticas, como, por exemplo, a Vitória Régia. E a Pro trouxe vocês aqui justamente para ver se dá para ver, ó. Lá no meio desse lago, ó, lá no meio do lago, aquele pontinho verde lá no meio, são 2 Vitórias Régia. E elas nascem aonde? Elas vivem aonde? Elas vivem na água, certo? Então, voltei, a Pro trouxe, né? A Pro veio gravar aqui só para poder mostrar isso para vocês. Que assim como nós temos animais que vivem dentro da água, nós também temos a planta, né? A Vitória Régia e os musgos que vivem também, né? Nesses ambientes. E são plantas e são animais que eles necessitam estar nesse ambiente. Por exemplo, o peixe ele vive na água. Se eu tiro o peixe da água, acontece o quê? Ele morre. Por quê? Porque ele é para viver na água. Se eu pego um cachorro e jogo na água, ele vai conseguir sobreviver dentro da água o tempo todo? Não, porque ele não foi feito, né? Ele não é um animal que vive na água. Ele consegue passar pela água, mas ele não vive na água, tá certo? Então, a aula de hoje, nesse ambiente, foi só para trazer para você esses exemplos, tá joia? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que tenham compreendido um pouquinho, né, sobre a diferença desses animais, o porquê que vive na terra, o porquê que vive na água, o porquê que vive no ar, certo? Mas se tiver alguma dúvida, chama a Pro aqui novamente, tá joia? Um beijo grande para vocês e até amanhã. Tá bom. Não.